Para dizer o que é inteligência emocional, nós precisamos de entender primeiro quem nós somos. Nós somos seres emotivos. Há uma frase, eu partilho várias vezes que falo sobre o tema, partilho essa frase do Dale Carnegie, o homem que escreveu Como Fazer a Mídia Influenciar Pessoas. Olha que eu tenho assim, aqui próximo já. Ele diz assim, ao lidar com pessoas, você tem que perceber que você não está a lidar com seres de lógica, mas com seres emocionais. Se você olhar para tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia, a nossa motivação, aquilo que quando nós temos um resultado, o cérebro vai processando vai liberando alguns neurotransmissores, tudo aquilo é para fazer o quê? Para trabalhar no campo da alma, que é as nossas emoções, e nos dá essa vontade de viver. Por exemplo, quando tu estás diante de uma situação estressante, você pode reagir negativo ou positivamente, depende muito da tua estrutura. O que quer dizer que você é um ser humano. E como você é um ser humano, você não é carne, físico, é emocional e é espiritual, né? Nós somos seres tricótomos, né? Nós somos corpo, alma e espírito. E quando falamos em matérias de inteligência emocional, nós estamos a falar desse ser que tem corpo, tem alma e tem espírito. Nós centramos na alma, que é o centro das emoções, e vamos abordar então como essa pessoa vai dominar essas emoções para ter melhores resultados. Então, o que é inteligência emocional? Ter inteligência emocional é ter a capacidade de dominar as suas emoções e lidar melhor com as emoções das outras pessoas. Isso é inteligência emocional. Por quê? Porque as emoções estão sempre presentes no nosso dia a dia, por exemplo. Eu dou um exemplo muito básico. Se alguém chamar a uma pessoa de feia, a uma pessoa aqui na live ser chamado de feio, independentemente das tuas crenças sobre isso, porque isso também depende muito das crenças, mas 99% das pessoas vão sentir mal por terem sido chamados de feio. Por que elas sentem mal? Porque quando tu ouves uma palavra, o cérebro faz três coisas. Ela ativa uma emoção, dá um significado e vai buscar uma história. Quando tu ouves uma palavra, o cérebro faz isso. Vai buscar uma história, aquilo que você provavelmente já deve ter vivido lá atrás. Ele vai dar um significado àquela palavra e depois vai ativar uma emoção. Se disserem que tu és bonito, você vai sorrir. Se disserem que tu és feio, tu vais ficar triste. Por quê? Porque a palavra feio está associada a uma história negativa. Uma história, por exemplo, de insulto. Uma história de uma figura que não é agradável aos olhos, por exemplo. Então, o cérebro, em milésimos de segundos, ele vai processar essa informação. Então, tu és emocional, automaticamente. Nosso dia a dia é emocional. Tu, quando acordas, a disposição que você tem vai determinar como é que vai ser o teu dia. E isso é o que? A tua disposição, que é emocional, por exemplo. É emocional. É emoção, a tua disposição, o teu mood, né? O teu humor. É tudo emocional. Então nós somos seres emocionais. Nos nossos relacionamentos interpessoais, tu vais ver que o insucesso ou o sucesso dos relacionamentos interpessoais tem a ver com como você lidar com as emoções. Porque você vai ter pessoas que vêm de uma educação totalmente diferente da tua, não têm maneira de falar, não têm respeito, e você precisa lidar com essas pessoas de forma inteligente. Ou seja, você não tem só que controlar as suas emoções, quando estamos a falar de inteligência emocional, não estamos a falar que você só controla as tuas, mas também sabe lidar com as emoções dos outros. Que é o que é mais difícil, saber lidar com as emoções dos outros. Mas o passo número 1 para lidar com as emoções dos outros é lidando com as suas. Porque quando tu começas a descobrir as tuas limitações, os teus desafios emocionais, você percebe que afinal você não é tão perfeito quanto pensa. Então, quando tu fores abordar uma pessoa, quando alguém vier com ações agressivas, você vai dizer assim, provavelmente ele não deve ter passado bem o dia. Eu acho que se eu estivesse na situação que ele está hoje, provavelmente eu agiria da mesma forma. Ou seja, inteligência emocional é isso. Não é aceitar tudo, ok? Não é não sentir. Ah, não, você tem inteligência emocional, não se estressa. Você se estressa por ter inteligência emocional. Olha, tem a questão do Thomas Shelby, que é porque o pessoal fica sempre aí a referenciar como alguém frio e calculista, dizendo que esse é o ápice da inteligência emocional.
eu não sei, mas eu acho aquilo já meio que é meio conturbado aquela situação da série do Thomas Shelby. Eu não acho que aquilo é totalmente inteligência emocional. É uma personagem que foi criada. Porque o cara parece que não sente nada. Não, Estás a ver? E o que é que mas tu tens? isso não é inteligência O que emocional. é Não é. isso? O que é Isso isso? pode ser, pode. Não, mas é assim, nós como seres humanos, nós desenvolvemos o nosso caráter em função das nossas experiências. Existem pessoas que são frias porque viveram situações desafiadoras na vida, foram pisadas e se tornaram essas pessoas. Isso é defesa, é uma forma dela se defender das agressões que podem vir de fora. Então, não é exatamente ter inteligência emocional, não. Porque ter inteligência emocional não significa que tu não vais sentir. Não. Tu sentes. Mas a questão é que tu sabes lidar com aquilo. Quando há batimentos cardíacos acelerados, há uma raiva, você sabe o que fazer para lidar com aquela emoção. Por exemplo, quando alguém vem e te ofende, você sabe como lidar com aquela situação. Não só você controlar aquele sentimento que é um bocado egocêntrico, você é egoísta, nós somos egoístas, eu sou, todo mundo é egoísta, não gostamos de estar abaixo das pessoas. Então, quando essa pessoa te ofende, tentando te pôr embaixo, a primeira reação é de bater de frente. Mas precisas ter inteligência emocional para dizer não, não vou bater de frente. Por quê? Porque eu estou no controle da situação. Ok? Então, inteligência emocional vai te dar a capacidade de controlar a situação. Por exemplo, se alguém te ofende, o que é que essa pessoa quer com isso? Quer colocar-se em cima, quer levar o seu ego, Exatamente. basicamente isso. Ela quer te ofender, ela quer que tu se sintas ofendida. Então, existem pessoas que dizem assim, eu não levo desaforo para casa. Não. Quando eu te ofendo e você se sente ofendida, eu estou a te dominar. Certo? Quando eu te ofendo e você vem para cima de mim tentar a lutar contra mim, tu estás a ser dominado por mim. Eu estou a tomar o controle da situação. Estou no controle. Ok? Por quê? Porque eu te ofendi, você está se sentindo ofendido, então eu te dominei. Quando eu chego e digo uma palavra negativa às pessoas e essas pessoas sentem mal, eu dominei essas pessoas. Percebes? Eu estou a dominá-las porque eu consegui exatamente aquilo que eu quis ao falar a palavra. Então, mais ou menos, eu vou ofender-te que é para conseguir uma reação premeditada sobre a minha ofensa. Eu vou tomar o controle. Eu crio uma ofensa que é para mim tomar o controle da conversa, tomar o controle da situação, para mim assim Exatamente. conseguir sair por Mas cima. isso é inconsciente. As pessoas quando ofendem porque é característica delas ofender os outros, falarem mal das pessoas, né? Certo? É uma coisa que elas fazem de forma inconsciente, mas acontece. Mas é só para tu para perceber o quê? Que nós, enquanto seres humanos, nós vamos estar expostos a várias frequências emocionais durante o dia. Ok? Certo. Porque quando te aplaudem, quando alguém te diz que estás bonito, quando você veste aquela roupa, sente bem, estou mais confiante agora só por causa daquela camisa que tu puseste, ficou fixe. Essas coisas todas acabam por nos fazer entender que nós somos mesmo seres emotivos, né? E, força, força. Posso? Eu tenho uma pergunta muito interessante. Inteligência emocional, inteligência financeira. Inteligência financeira é saber lidar com o dinheiro que tu tens. Isso é o básico, isso é o conceito mais básico. E Yeah. a inteligência emocional, como tu já estavas aqui a explicar, é saber entender as emoções que tu adquires durante uma situação. Eu quero que, basicamente, tentes associar. Eu disse agora o que é inteligência financeira. Tenta me explicar como reconciliar, como ligar as duas, inteligência emocional e inteligência financeira. Como é que eu posso tirar a melhor vantagem delas? Por exemplo, tu, tu não cresces, tu não precisas ter inteligência financeira, Certo? né? Tu não precisas ter inteligência financeira se tu não for estudar finanças. Se não, tu não quiseres, por exemplo, cuidar do teu dinheiro. Tu não precisas. Mas a partir do momento que você nasce e começa a construir a tua identidade, tu já precisas de inteligência emocional. Por exemplo, ok? A Certo. partir do momento que você começa a crescer, começa a dar os primeiros passos dos 5,
para diante, tu começas a construir uma identidade. Ali é essencial que tu comeces a trabalhar, e as escolas hoje precisam colocar a inteligência emocional no currículo, por exemplo. Não se fala de inteligência emocional nas universidades, não se fala na escola do ensino médio, ensino de base, não fala sobre isso. Algo que é tão importante quanto estudar matemática, quanto estudar física, quanto estudar o que as pessoas estudam, né? Quanto estudar língua portuguesa, que é a nossa língua. Parece então, que não. Sim, como dizia, só para responder, sim, só para responder a tua questão, é importante que quando tu estudares inteligência financeira, tu precisas automaticamente estudar inteligência emocional. Eu tenho uma frase que é um pensamento, na verdade, que eu partilhei recentemente, que dizia assim: você pode... Como é que é a frase? Agora me esqueci. Mas é mais ou menos assim. Sem inteligência financeira, é mais ou menos uma comparação da inteligência financeira à inteligência emocional. Porque com a inteligência emocional você pode ter tudo. Mas sem inteligência... Ou seja, a inteligência financeira não é tudo, mas a inteligência emocional, com a inteligência emocional tu podes ter tudo. Ou seja, dominando as tuas emoções, ter capacidade de controlar. Porque, por exemplo, tu estás a estudar finanças, ok? Sim. Tu estás a estudar finanças. Ao estudar finanças, tu vais ter que tomar decisões. É isso que eu estava aqui agora, acabei por reagir. Eu estava aqui a dizer agora isso. Tu tomas decisões. Como tu estás a estudar finanças, em algum momento tu vais tomar decisões. Só que essas decisões são controladas por um recurso, as suas emoções. O que determina, por exemplo, a qualidade das suas decisões são as tuas emoções. Por isso eu tenho uma frase que tenho partilhado com as pessoas que diz assim: a qualidade das suas decisões depende da qualidade das suas emoções. Isso foi como um balde de água fria para mim agora. Eu vou te contar, eu vou compartilhar algo contigo, imagina. Eu tenho noções e tenho conhecimento sobre inteligência financeira. Só que, mesmo tu tendo a noção e tu saberes como aplicá-la, você perde quando tu não sabes lidar com as tuas emoções. Por exemplo, eu sei que é mais vantajoso comprar algo pronto pagamento, do que comprar algo parcelado. Só que, por vez em quando, tu não conseguires decidir, tu não tens inteligência emocional suficiente que é para decidir esperar mais um tempo e conseguir comprar a pronto pagamento do que parcelado, tu acabas por cometer erros financeiros. E onde está a hierarquia disso? Primeiro a inteligência emocional, depois a inteligência financeira. A inteligência financeira ajuda-te simplesmente com o quê? Com as finanças. Mas agora a emocional ajuda-te a decidir tudo à tua volta. Tudo é isso que eu quero saber. Inclusive as finanças, né? É isso que eu quero saber. É isso mesmo. Exatamente. E tu estás certo, é exatamente isso. Por quê? Porque enquanto seres humanos, como disse e reitero, nós estamos expostos a emoções. Nós somos seres emotivos. Ok? Você, se alguém te celebrar, dizer, oh, uau, tu fizeste algo, tu vais te sentir bem. Mas isso é o quê? Isso é emoção. Se alguém te falar, ah, você é assado, é cozido, não prestas, tu vais te sentir mal. Isso é emoção. Quando nós olhamos, quando estudamos um bocado do cérebro, nós percebemos que nós temos 3 cérebros. Primitivo ou reptiliano, temos o límbico e temos o neocórtex.